O marido dela preparou tudo com a amante grávida. A partir de hoje, esta é minha casa e minha empresa. Você não tem mais nada, zombou ele. Porque você não pôde me dar um filho, mas ela pôde. Ele achou que tinha destruído a vida de Helena Valério, mas não fazia ideia de que a vingança dela o colocaria de joelhos. O brilho do mármore refletia as luzes frias da sala de reuniões. As paredes de vidro deixavam ver a cidade lá fora, distante, indiferente. Helena estava ali, sozinha, diante da mesa que fora do pai. O nome Valério Holdings brilhava em dourado na parede. Um nome que ela herdara aos 24 anos, quando o coração de seu pai parou de bater sem aviso. Agora, aos 30, aquele império ainda carregava a marca dele. Cada decisão, cada reunião, cada cifra parecia lembrar que ela era apenas a herdeira, não a criadora. Mesmo assim, era ela quem mantinha tudo de pé. Ela esperava por Ricardo, o marido, o homem que, há 6 anos, surgira em meio ao caos como um salvador, e que, em 3 anos de casamento, se tornara o rosto público da empresa, o nome que a imprensa aplaudia. Ricardo era um pequeno empresário, o homem que, 6 anos atrás, quando o pai de Helena morreu, surgira em meio ao caos como um salvador, e que agora, em 3 anos de casamento com Helena, se tornara o rosto público da empresa, o nome que a imprensa aplaudia, e o porta-voz do legado Valério. Agora eles estavam planejando o jantar de comemoração do 3º aniversário de casamento, uma noite destinada a celebrar o amor, o sucesso e uma nova era para a Valério Holdings. Ricardo havia insistido em transformar o evento em um espetáculo para a mídia. Simbolismo vende, dissera ele sorrindo com aquele sorriso impecável. O mundo adora um casal poderoso em perfeita harmonia. Bateram à porta do corredor. Com licença, senhor, um momento, disse alguém saindo, a voz ecoando levemente enquanto falava com alguém do lado de fora. Ricardo deixou o celular sobre a mesa e saiu. Helena hesitou por um instante, mas algo dentro dela, uma intuição fria, ancestral, venceu. Tocou na tela. A mensagem apareceu. Quando vai contar para ela que vai ter um filho comigo? Estou cansada de esperar. Quero o nosso lar, Ricardo. Tire ela da sua vida. O ar sumiu de seus pulmões. O chão pareceu se afastar. Um filho, um lar novo? Tire ela da sua vida? Durante anos ela carregara a culpa de não poder ser mãe. As clínicas, os exames, os relatórios que Ricardo trazia com voz triste e olhos cheios de compreensão. Tudo apontava para ela. Ela era o problema. Era o motivo da ausência, do silêncio, da distância. Agora, de repente, a verdade despedaçava esse castelo de culpa. Ela respirou fundo. O choque cedeu espaço a algo muito mais afiado. Lucidez. A mente que guiara os negócios do pai despertou. Ela não chorou, não perguntou nada. Apenas fechou o telefone e, quando ele voltou, continuou a falar sobre o jantar, a lista de convidados, os prazos, com a serenidade de quem esconde um vulcão sob a pele. Horas depois, quando Ricardo saiu, ela foi direto ao escritório dele. O coração batia calmo, disciplinado. Procurou, abriu gavetas, examinou pastas, até que, sob um fundo falso da maleta dele, encontrou um pendrive prateado. Na etiqueta, lia-se apenas RV, pessoal. Ligou o laptop e o conectou. Uma senha bloqueava o acesso. Tentou combinações óbvias. Aniversário, Simone, Valério, pai. Nenhuma funcionou. Estava concentrada na tela quando ouviu o som da porta da frente. Ele havia voltado. Espere aqui, disse uma voz fria lá embaixo. Helena se ergueu devagar e caminhou até o corrimão. Ricardo estava no saguão ainda de paletó, segurando o celular. O olhar dele era duro, distante. Ele levantou os olhos e a viu. A expressão mudou. E o amor que um dia fingira sentir desapareceu sem esforço. Atrás dele, uma mulher entrou. Simone, com a mão pousada sobre um ventre levemente arredondado. Helena sentiu o mundo se comprimir. Ricardo, sussurrou. Ele não respondeu a ela.
Olhou para Simone e disse apenas: Ela leu a mensagem. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sólido. Simone deu um passo à frente, apoiando-se no braço de Ricardo, o gesto ensaiado de quem sabia exatamente o papel que estava prestes a desempenhar. É melhor resolvermos logo isso, disse ele, sem emoção. Helena desceu os degraus devagar, como quem entra num sonho ruim. Cada passo ecoava no mármore, um som frio, cruel. Resolver o quê, Ricardo? Perguntou com voz trêmula, mas firme. Ele ajeitou o paletó, respirou fundo e, com a calma calculada de um executivo, respondeu: Isso tudo. O casamento, a sociedade, a ilusão. Acabou, Helena. Ela o olhou sem entender. Você está me deixando? Ricardo cruzou os braços. Estou seguindo em frente. Simone e eu estamos juntos. Ela está grávida, disse, pousando a mão sobre a barriga da outra mulher. E vamos construir a nossa família, coisa que, como você sabe, você nunca pôde me dar. A frase caiu como uma lâmina. Helena respirou fundo, tentando não desmoronar. Isso aqui é minha casa, a empresa do meu pai. Ele sorriu de leve, aquele sorriso cínico que ela agora percebia ter visto muitas vezes. Era. A empresa já foi informada da reestruturação. Passou os dedos pelo terno, como quem se prepara para uma entrevista. Você foi uma herdeira sortuda, Helena. Herdou algo que não sabia como manter. Fui eu quem transformou aquele nome falido num império. Fui eu quem deu valor ao que o seu pai deixou. Então, sejamos honestos. Agora isso pertence a mim. Simone interveio, com uma doçura venenosa. A empresa precisa de uma nova visão, Helena. De continuidade, de um herdeiro. Ela acariciou a barriga, olhando diretamente nos olhos da outra. Algo que eu posso oferecer. Por um instante, o tempo pareceu parar. Helena olhou para os dois. Aquele homem que ela amou e a mulher que trabalhava ao seu lado todos os dias. A traição não era apenas pessoal, era um roubo. Um desmantelamento meticuloso da vida que ela havia construído. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Você já planejava isso, não é? Ricardo deu um passo à frente. Há muito tempo. Você só não quis ver. As palavras foram ditas sem ódio, sem raiva. Apenas com a frieza de quem anuncia uma sentença. Helena recuou um passo, depois outro. Subiu as escadas lentamente, cada degrau mais pesado que o anterior. Quando chegou ao topo, parou e olhou para trás. Ricardo estava de costas para ela, segurando Simone pela cintura. Cuidado, Ricardo, disse com a voz quase sussurrada, mas carregada de uma calma que não era mais dor. Era algo novo. Há coisas que o dinheiro não compra, nem o poder mantém. Ele riu sem olhar para cima. Palavras de uma mulher que acabou de perder tudo. Helena virou-se e entrou no quarto. Fechou a porta. Ficou em silêncio por longos minutos, encarando o reflexo no espelho. Os olhos estavam secos, frios, e então, pela primeira vez em anos, ela sentiu algo que há muito não sentia. Foco. A dor cedeu lugar a um propósito. O que antes era amor, agora seria estratégia. O que antes era medo, agora seria cálculo. Ela respirou fundo e, olhando para o próprio reflexo, disse baixinho: Ninguém rouba o que nasceu meu. E pela primeira vez desde a morte de seu pai, Helena chorou. As semanas seguintes foram um vendaval silencioso. Tudo o que Helena conhecia, o lar, o cargo, os rostos, foi se desintegrando em silêncio, sem gritos, sem escândalos. Apenas papéis assinados, advogados frios e olhares que desviavam. O acordo de separação chegou com a assinatura de Ricardo e um valor tão insultante que parecia uma provocação. Ela não teve escolha. Os documentos estavam todos prontos há meses, preparados enquanto ela ainda acreditava no amor. Ricardo havia planejado tudo. Até mesmo os advogados que antes serviam à família Valério agora trabalhavam para ele. Poucas semanas depois, Helena empacotava suas roupas, os livros do pai e algumas fotos antigas em caixas.
As paredes brancas do antigo apartamento, o mesmo que ela havia decorado com tanto carinho, agora pareciam frias, vazias, estranhas. Enquanto o elevador descia com suas últimas malas, ela ouviu do hall de entrada o riso de Simone dando ordens a decoradores. Quero tudo novo, sem traços do passado, dizia a amante, enquanto um fotógrafo tirava fotos para a próxima reportagem da revista empresarial. Naquela noite, Helena dormiu num pequeno apartamento alugado no centro. O colchão ainda cheirava a plástico novo, o som do trânsito entrava pelas janelas finas. Ela não chorou, só olhou para o teto e pensou: eles acham que me apagaram, mas eu ainda estou aqui. Nos dias seguintes, começaram as verdadeiras feridas, as invisíveis. Ela tentou entrar em contato com velhos amigos da empresa, mas as mensagens ficaram sem resposta. Alguns, constrangidos, disseram apenas: Ricardo pediu para mantermos distância. É melhor para você também, Helena. Outros simplesmente a bloquearam. Nas redes sociais, a crueldade tomou forma de ostentação. Simone, a nova Senhora Valério, postava fotos sorrindo no mesmo salão de festas onde Helena havia comemorado seus aniversários de casamento. As legendas eram punhais mascarados de doçura, abençoada por finalmente viver um amor verdadeiro. Construindo um lar de verdade com quem acredita em mim. Nem toda mulher nasceu para ser mãe. Eu nasci. Os comentários eram piores. Ela merecia alguém como você, Simone. A ex devia aprender o que é ser uma mulher de verdade. Ricardo finalmente parece feliz. Helena via tudo, em silêncio. A raiva crescia, mas ainda não tinha forma. Era como uma chama escondida sob as cinzas. Certo dia, ao tentar se reerguer, ela enviou currículos para outras empresas do setor. Nenhum retorno, até que uma ex-colega, em segredo, mandou-lhe uma mensagem. Helena, sinto muito. Ricardo ligou pessoalmente para todos os diretores. Disse que você está emocionalmente instável. Ninguém quer se arriscar. Ela sentiu o chão sumir. Ricardo não só a traíra, ele a apagava, nome por nome, sala por sala. Uma tarde, exausta e faminta, Helena entrou num pequeno café perto do metrô, pediu um café preto e se sentou num canto. Ao lado, ouviu risadas conhecidas, levantou o olhar. Era Maria, sua antiga melhor amiga. A mesma Maria que havia jurado ficar do seu lado, acontecesse o que acontecesse. E quem estava com ela? Simone. Rindo, comparando roupinhas de bebê. Simone percebeu o olhar de Helena e sorriu, inclinando-se para Maria. Sussurrou algo e as duas começaram a rir ainda mais alto. O som foi um golpe. Helena levantou, pegou a bolsa e saiu. O frio da rua bateu no rosto como um tapa. As lágrimas vieram, mas ela as limpou com raiva. Na vitrine de uma loja próxima, viu seu próprio reflexo. Os cabelos desalinhados, o casaco velho, os olhos sem brilho. É isso que eles queriam, pensou. Que eu desapareça. Mas ali, em meio à solidão, algo começou a mudar. A humilhação não era mais só dor, era combustível. E no fundo, ela sabia. Ninguém destrói algo que tem raízes verdadeiras. Ela ainda não sabia como, mas um dia, Ricardo e Simone iriam se lembrar de que a herança Valério ainda tinha dona. Os dias seguintes foram longos e silenciosos. Helena passava horas encarando a mesa da pequena cozinha, com as contas empilhadas à frente. Cada envelope parecia um lembrete cruel de que ela, a mulher que um dia comandou milhões, agora contava moedas para o aluguel. As manhãs eram sempre iguais, café amargo, janela aberta, o barulho distante de carros. E dentro dela, um vazio que os dias não curavam. Mas, aos poucos, aquele silêncio foi se transformando em algo diferente, uma clareza. Quanto mais o mundo a esquecia, mais ela lembrava de quem realmente era. Uma noite, ao tentar dormir, ouviu o som de chuva batendo contra o vidro. Levantou-se e foi até a escrivaninha. Lá, em meio a pastas antigas, encontrou o velho pendrive, aquele que havia tirado do escritório de Ricardo. RV. Personal. O nome ainda a feria, mas agora,
havia uma sensação nova, curiosidade. Ela o colocou sobre a mesa, olhando para ele como quem encara um enigma. O que mais você me escondeu, Ricardo? Mas a coragem ainda não vinha. Durante dias o pendrive ficou ali, imóvel, até que, certa manhã, ela tomou uma decisão. Não iria mais sobreviver, iria lutar. Pegou o laptop, conectou o pendrive. A senha ainda bloqueava tudo. Tentou de novo. Aniversário, nome do pai, data do casamento. Nada. Fechou o notebook e respirou fundo. Foi então que lembrou de um nome. David. Ele havia sido seu amigo na universidade, o tipo de gênio discreto que transformava números em histórias e códigos em segredos revelados. Eles haviam perdido o contato quando ela se casou. Ricardo nunca o suportava, dizia que ele era intrometido demais. Agora, aquele detalhe fazia sentido. Helena procurou o nome dele online. Em poucos minutos encontrou. David Lacerda, consultor forense, especialista em crimes financeiros. Um pequeno escritório discreto, mas de reputação impecável. No dia seguinte, ela vestiu seu único tailleur, que ainda estava em bom estado, e pegou o metrô. Quando chegou ao prédio modesto, sentiu um arrepio. Era como atravessar uma fronteira invisível, da humilhação para a reconstrução. David demorou alguns segundos para reconhecê-la. Helena? Ele perguntou surpreso. Meu Deus, quanto tempo! Ela sorriu, mas o sorriso era cansado. Tempo o suficiente para perder tudo, David. Ele a convidou para sentar e ela contou tudo. Do começo, do pai, do casamento, da traição, da perda. David ouviu em silêncio, os olhos ficando cada vez mais duros. Quando terminou, Helena colocou o pendrive sobre a mesa. Eu encontrei isso no escritório dele. Está com senha. Ele o pegou, girando-o entre os dedos. E você quer saber o que tem aqui dentro? Não só isso, respondeu ela, a voz firme. Quero saber como ele fez tudo. Como ele me tirou o que era meu. David olhou para ela por um longo momento. Então, um leve sorriso surgiu no canto da boca. Está pronta para ver o que realmente está por trás da cortina? Estou pronta para puxá-la. Naquela noite, ao sair do escritório, Helena sentiu algo que não sentia há muito tempo. Propósito. A humilhação ainda doía, mas agora ela era um lembrete, um mapa de onde nunca mais voltaria. Enquanto caminhava pelas ruas frias, o vento bagunçando seus cabelos, pensou no que viria. Não sabia ainda o que encontraria dentro daquele pendrive, mas sabia que pela primeira vez em anos ela voltava a ser Helena Valério, a mulher que criava, comandava, enfrentava, e prometeu a si mesma: isso será a minha vingança, isso será o meu legado, eu vou recuperar o que é meu. A manhã seguinte amanheceu cinza. O céu de São Paulo parecia um espelho do que Helena carregava por dentro. Um peso, uma espera. Ela chegou cedo ao escritório de David, levando uma garrafa de café e 2 empadas embrulhadas num guardanapo. Ele já estava lá, cercado por telas, cabos e papéis espalhados. Dormiu? Ela perguntou, entrando devagar. Dormi. Uns 30 minutos. Ele sorriu. Mas acho que valeu a pena. Conseguiu abrir? David girou a cadeira olhando para a tela. Ainda não, mas cheguei perto. Havia uma série de códigos, linhas de números, tentativas frustradas. O Ricardo usou uma combinação de autenticação dupla, explicou ele. Uma parte da senha é numérica, outra é uma sequência de caracteres gerada por um software de segurança antigo, coisa de quem sabe esconder rastros. Helena ficou em silêncio por um momento, observando o rosto dele iluminado pela tela. E você consegue quebrar isso? Sozinho? Não. Mas conheço alguém que pode ajudar. Ele pegou o celular e fez uma ligação rápida. Júlia, preciso de você. É um caso sério. Helena o olhou, curiosa. Júlia. Antiga colega de equipe, especialista em análise de dados corporativos. A melhor que eu conheço. Poucas horas depois, uma mulher de cerca de 30 e poucos anos chegou. Cabelos presos, olhar atento, laptop debaixo do braço. Então é você a famosa Helena Valério,
disse ela com um leve sorriso. Já li sobre suas campanhas, sobre aquela fundação educacional. Você fez coisas incríveis. Helena se encolheu, desconfortável. Fiz. Há muito tempo. Júlia se aproximou do computador. Vamos ver o que esse tal de Ricardo tentou esconder. Por quase 3 horas, o som do teclado e dos cliques tomou conta da sala. David e Júlia trocavam códigos, números, expressões técnicas. Helena assistia, tentando entender, mas o que mais lhe chamava a atenção era o silêncio que pairava entre cada tentativa. A tensão era quase física. Então, de repente, um som diferente, um pequeno bip. Júlia se inclinou para frente. Conseguimos. Na tela, uma série de pastas se abriu. Transações internas, projetos encerrados, doações fundação, pessoal Helena. O coração dela disparou ao ver o próprio nome ali. Comecemos pela fundação, disse David. Foi por onde o dinheiro começou a sumir, certo? Helena assentiu, sem conseguir falar. Dentro da pasta, dezenas de planilhas mostravam transferências para contas desconhecidas. Valores altos, datas coincidentes com eventos beneficentes, todas assinadas eletronicamente por ela. Isso aqui é falsificação de alto nível, murmurou Júlia. Ele usou a sua assinatura digital em contratos modificados. Mas... Helena se aproximou, atônita. Eu nunca autorizei nada disso. Eu sei, mas ele fez parecer que você fez. Ela recuou, sentindo as pernas fraquejarem. David se levantou e lhe ofereceu um copo d'água. Respira. É só o começo. Por um instante, ele colocou a mão no ombro dela. Não era um gesto romântico, mas de apoio, de um velho amigo vendo-a sofrer. Nós vamos conseguir, Helena. Eu prometo. Helena assentiu, grata por aquele pilar de calma em meio ao caos. As próximas pastas revelaram ainda mais. Ricardo desviava dinheiro para empresas fantasmas, todas registradas em nome de terceiros. Mas havia algo estranho. Os valores não ficavam lá por muito tempo. Eram transferidos em sequência para uma mesma conta em um banco estrangeiro. Essa conta, disse Júlia, ajustando os óculos, está no nome de um fundo de investimento baseado em Zurique. Mas olha isso. Ela ampliou a tela. O representante legal é o próprio Ricardo. Helena fechou os olhos. O sangue pulsava em seus ouvidos. Ele usou a minha fundação para lavar o próprio dinheiro e usou seu nome para garantir que ninguém desconfiasse, completou David. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então, Helena abriu os olhos. Quero provas. Quero tudo. Vai ter, disse David. Mas precisamos agir com cuidado. Ele ainda tem poder, conexões. Se ele perceber que estamos mexendo nisso, pode apagar tudo. Ela olhou para ele com firmeza. Então não vamos dar tempo para isso acontecer. Nos dias seguintes, David e Júlia trabalharam quase sem parar. Helena ajudava como podia, fazendo café, organizando papéis, revisando documentos antigos. Mas, aos poucos, ela começou a se envolver mais. Lembrava detalhes de reuniões, reconhecia nomes de fornecedores, identificava números de contratos que só ela teria acesso. Você ainda tem boa memória para negócios, disse Júlia sorrindo. É o que sobrou de mim, respondeu Helena meio amarga. Não, corrigiu David. É o que vai te salvar. As provas começaram a se empilhar. E-mails forjados, contratos falsificados, transferências repetidas com pequenas variações nos valores e um detalhe intrigante, uma série de mensagens de voz arquivadas com a data de 2 anos atrás. David clicou numa delas. A voz de Ricardo ecoou pela sala. Helena não vai perceber nada. Ela confia demais em mim. E quando tudo vier à tona, vai parecer que foi ela quem desviou. Helena levou a mão à boca. Ele gravava as próprias conversas? Perguntou, chocada. Não. Alguém gravou para ele. David olhou atentamente para o nome do arquivo. Remessa. R. Isso pode ser o assistente dele, o Roberto. Helena se lembrou de repente. Roberto,
Ele sempre estava por perto. Era ele quem levava os contratos para minha assinatura, quem agendava minhas reuniões. Então ele é a chave, disse David. Se conseguirmos falar com ele, podemos ter a confirmação de tudo. Mas Júlia balançou a cabeça. Tem um problema. Esse tal de Roberto desapareceu há meses, pediu demissão, saiu do país. Saiu para onde? Perguntou Helena. Portugal. Pelo menos é o que consta. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois, com um olhar decidido, então é para lá que vamos olhar. David e Júlia trocaram um olhar rápido. Eles sabiam que aquela mulher, que até pouco tempo atrás estava destruída, agora falava com a firmeza de quem voltava a respirar com propósito. Helena, disse David cauteloso, antes de agir fora do país, precisamos preparar o terreno e talvez envolver alguém do Ministério Público. Ela respirou fundo. Pode fazer o que for preciso, mas uma coisa eu te garanto. Eu não vou parar até limpar meu nome. Enquanto o dia terminava, as luzes da cidade acendiam uma a uma lá fora. Dentro daquele pequeno escritório, o plano começava a tomar forma. E pela primeira vez, Ricardo não era mais o caçador. Era o alvo. Lisboa parecia respirar em outro ritmo. O vento do Tejo corria leve, as gaivotas desenhavam círculos lentos no céu, e o som distante do elétrico ecoava entre as colinas. Mas dentro de Helena não havia calma. Aquela cidade serena era o espelho invertido do que pulsava em seu peito. Raiva contida, dor antiga e um propósito que começava a ganhar forma. A vingança da verdade. 2 meses haviam passado desde o escândalo. E agora, acompanhada por David, ela caminhava pelas ruas estreitas de Alfama em busca de um homem que podia mudar tudo. Roberto Ferraz, ex-contador da Valério Holdings, desaparecido desde o dia em que Ricardo assumira o controle total da empresa. Ele sabe de algo, murmurou David, segurando uma pasta com anotações. Helena não respondeu. Apenas olhava adiante, os olhos fixos no horizonte, como se cada passo fosse uma promessa silenciosa. Depois de horas de procura, chegaram a um prédio velho de fachada descascada. O síndico hesitou antes de abrir a porta. Ele não gosta de visitas. Mas ao ouvir o nome Valério Holdings, o homem apenas apontou o 3º andar em silêncio. Roberto abriu a porta com o rosto pálido, barba por fazer, os olhos fundos de quem não dormia há dias. Eu sabia que um dia alguém viria, disse, antes mesmo que Helena falasse. Roberto olhou para os lados, para o corredor vazio, e puxou Helena e David para dentro, fechando a porta rapidamente. Vocês não entendem, sussurrou ele a voz trêmula. Vocês têm que ir embora. Agora. Ricardo não me mandou desaparecer para me proteger. Ele me enterrou. Se ele souber que vocês me encontraram, eu estou morto. Ele não deixa pontas soltas. Nós sabemos, disse David calmamente. É por isso que estamos aqui, mas não vamos a lugar nenhum sem a verdade. Roberto olhou para Helena, para os olhos da mulher que ele ajudou a destruir. Ele viu que ela não tinha mais medo, o que o assustou ainda mais. Ricardo mandou você desaparecer, não foi? Perguntou ela sem rodeios. O homem respirou fundo, sentou-se e assentiu. Ele disse que era para meu próprio bem. Eu só obedeci. Você sabia o que estava assinando? Não completamente. Eu cuidava dos lançamentos contábeis. Só mais tarde percebi que havia algo errado. Roberto começou a falar, a voz trêmula. Contou sobre documentos alterados, contratos assinados retroativamente, relatórios médicos incluídos entre planilhas financeiras. Tudo vinha com o selo de pesquisa médica ou projetos de expansão familiar, explicou. Mas eram despesas pessoais, disfarçadas. Ricardo e Simone controlavam tudo. Helena ficou imóvel. Cada palavra dele era como uma lâmina voltando ao passado. O mesmo passado em que ela se perguntava por que os conselheiros duvidaram dela, por que os relatórios médicos pareciam tão frios, tão precisos em apontar sua incapacidade. Você viu os exames? Perguntou ela, num fio de voz. Vi,
estavam alterados. Eu não entendi muito, mas o laboratório dizia uma coisa e os papéis que chegavam à diretoria diziam outra. O nome da senhora aparecia como infértil. David gravava tudo discretamente. Roberto então tirou do bolso um pequeno pendrive amassado, com fita adesiva em volta. Guardei cópias de reuniões, áudios, contratos falsificados. Só um homem sabia que eu tinha isso. Ricardo. E por que está me entregando agora? Porque cansei de ter medo. E porque ouvi ele dizer algo que nunca esqueci. O plano depende dela acreditar. E por que está me entregando isso agora? Perguntou Helena. Roberto soltou uma risada amarga, sem humor. Por que cansei de ter medo? Não, é porque estou apavorado. É por isso que estou lhe entregando. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa e urgente. Você acha que ele me deixou desaparecer com uma pensão? Ele me jogou aqui sem nada, com um aviso. Eu sou a ponta solta. Eu sei que mais cedo ou mais tarde, ele vai mandar alguém para limpar a bagunça. Ele empurrou o pendrive para David. Minha única chance de sobreviver, minha única chance, é que Ricardo esteja em um lugar onde não possa me alcançar. Este pendrive é o meu seguro de vida. Eu estava aguardando, esperando a oportunidade de usá-lo. Agora, peguem isso e o coloquem na cadeia. É a única maneira de nós dois sairmos vivos disso. Helena franziu o senho. Acreditar em quê? Eu não sei, respondeu ele nervoso. Mas havia algo sobre um herdeiro, sobre garantir a sucessão. David e Helena se entreolharam. A peça do quebra-cabeça ainda não se encaixava, mas a frase ficaria ecoando na mente dela até o fim. Helena prometeu proteção. Roberto desapareceu novamente na mesma noite, levado por contatos de David para um local seguro. E quando o avião partiu de volta ao Brasil, ela ficou olhando pela janela, o reflexo do pôr do sol tingindo o vidro de vermelho. Depende dela acreditar. Aquelas palavras pareciam rir dentro de sua cabeça. De volta a São Paulo, o escritório improvisado de David virou um campo de guerra digital. Cabos, monitores, discos externos. Durante noites seguidas, ele decifrava arquivos, restaurava áudios e limpava ruídos de gravações antigas. Durante as longas noites de trabalho, algo silencioso começou a nascer entre eles. Não paixão imediata, mas um tipo de confiança rara. Havia momentos em que David, concentrado diante das telas, levantava o olhar e encontrava o dela, e bastava um segundo de silêncio para que ambos entendessem que estavam do mesmo lado de algo maior do que vingança. Ele não a via como a mulher caída, mas como a estrategista que renascia. E Helena, pela primeira vez em anos, sentia que podia falar sem medo de ser julgada. Entre códigos, planilhas e cafés frios, uma aliança invisível foi se formando. Discreta, verdadeira, feita não de promessas, mas de respeito. Numa madrugada, David a chamou. Helena, acho que encontrei algo. Na tela surgiam nomes de empresas fantasmas. Atlantic Research, Medifam, Solidus Partners, todas ligadas a contas no exterior em nome de Ricardo. Transferências milionárias, disfarçadas de investimentos da Valério Holdings. Mas o mais perturbador era um vídeo incompleto, gravado dentro de uma clínica. Ricardo estava sentado com um médico. A voz era abafada, mas uma frase se destacava entre ruídos. Precisamos falsificar, ela nunca pode saber. O coração de Helena parou por um instante. O rosto dele, calmo, frio, calculado, parecia olhar direto para ela através da tela. Falsificar o quê? Murmurou. David balançou a cabeça. O áudio está corrompido. Só conseguimos essa parte. David, porém, não parou. O áudio do vídeo está corrompido, mas Roberto disse que viu os relatórios médicos. Devem estar no drive dele. Júlia digitou rapidamente. Aqui, uma pasta chamada Saúde Pessoal. Tem 2 arquivos. O primeiro era o relatório que Helena conhecia, o que a declarava infértil. O segundo se chamava Lab Original Confidencial. David o abriu. O silêncio na sala era total. Helena, disse ele a voz baixa, este é o original. O problema nunca foi você.
É ele. Ele virou a tela. Azoospermia severa. Ricardo é completamente estéril. Helena sentiu o ar faltar. Então, a mentira, o bebê, Simone, foi tudo. Uma conspiração, David completou, os olhos duros. Ele sabia que era estéril o tempo todo. Ele não foi enganado por ela. Ele a usou para criar um herdeiro falso e roubar a empresa de você. Júlia, que continuava investigando, olhou para David. Se eles são parceiros nesse golpe, será que ela está sendo 100% honesta com ele? O que você quer dizer? Perguntou Helena. Estou cruzando as contas de Simone com as de Ricardo, disse Júlia. E aqui está. Ela tem outra conta secreta, pequena. Ela está roubando dele, desviando uma parte do dinheiro que ele roubou de você. David, entendendo a lógica, começou a rastrear as comunicações pessoais de Simone. E tem mais. Ela mantém contato diário com um homem que não é Ricardo, um tal de Marcos. Ele abriu um arquivo de mensagens de texto. Leia você mesma, Helena. As mensagens eram claras. Simone e Marcos planejavam se casar depois da gala, usar a posição de CEO dela para declarar Ricardo mentalmente instável e tomar a empresa. O bebê era dele. Ela está traindo o traidor, sussurrou Helena. Eles vão se destruir. Não se nós fizermos isso primeiro, disse David. Helena passou as mãos pelos cabelos, tentando conter o tremor. Tudo o que viveu, as humilhações, a difamação, a perda, agora ganhava contorno. Eles tinham destruído não só sua reputação, mas sua mulheridade, seu direito de ser mãe. Simone e Ricardo haviam erguido um império sobre a vergonha que inventaram. Ela respirou fundo e seus olhos mudaram. Já não havia lágrimas, apenas determinação. Eles mentiram sobre mim. Agora vão ouvir a verdade diante de todos. Nos dias seguintes, começou a preparação. David e Helena editaram os arquivos, cruzaram dados, prepararam uma sequência de vídeos. Convidaram Júlia, uma antiga funcionária leal, para coordenar o sistema de projeção no evento da empresa, a Gala do Legado Valério, marcada para dali a 2 semanas. David hesitou. Isso vai ser público, Helena. Vão tentar te calar. Ela respondeu com serenidade. Que tentem. A verdade só vale quando é dita em voz alta. 2 dias antes do evento, uma revista estampou na capa a foto de Ricardo e Simone sorrindo, envoltos em ouro e luz. Valério Holdings, uma nova era. A manchete dizia: casamento à vista e nova CEO confirmada. Helena observou a imagem em silêncio. As mãos firmes seguravam a revista, mas o olhar ia além. Depois, com voz baixa, quase como uma oração, disse: a era deles acaba no mesmo palco onde começou. Ela apagou as luzes, fechou a pasta de documentos e olhou para a cidade pela janela. Lá fora, o mundo dormia. Mas dentro dela, a justiça acabava de acordar. O salão do hotel era um espetáculo de brilho e ostentação. Lustres de cristal refletiam as luzes douradas, as taças tilintavam em brindes calculados, e a elite empresarial se movia como um mar de sorrisos ensaiados. Na fachada, um enorme painel exibia o nome da noite: Legacy Gala, uma nova era. Ricardo era o centro do universo. De terno escuro impecável, cumprimentava ministros, banqueiros e jornalistas com o mesmo sorriso seguro que outrora encantara a todos. Ao lado dele, Simone, vestida num dourado cintilante, exibia a barriga de grávida com orgulho teatral. Os flashes pareciam se curvar diante dela. Está tudo pronto? Perguntou Simone, disfarçando o nervosismo. Tudo. Ricardo respondeu, sem desviar o olhar do público. Hoje, a Valério renasce, e com ela, o meu nome. No fundo da sala, o telão exibia imagens antigas da empresa, fábricas, prêmios, discursos. A plateia aplaudia cada lembrança, cada promessa de um futuro sustentável, cada palavra cuidadosamente ensaiada. Mas ninguém percebia que por trás das cortinas, o futuro real já estava sendo preparado, e ele não seria dourado.
Enquanto isso, no estacionamento subterrâneo, Helena desceu do carro com passos lentos. Usava um vestido preto de corte simples, mas o olhar, firme, sereno, inabalável, fazia qualquer luxo parecer pequeno. David a acompanhava, segurando uma pequena maleta com os cabos e um pendrive de metal. O ar parecia mais denso ali, como se o próprio prédio soubesse que algo prestes a acontecer mudaria tudo. Julia já está na cabine de controle, informou David. Assim que eu mandar o sinal, ela aciona o vídeo. Helena assentiu. E a polícia? Estão lá fora, discretos. Só entram quando a exibição começar. Ela respirou fundo. Por um instante, lembrou-se da primeira vez que subira num palco, anos atrás, quando Ricardo a apresentara como a mente brilhante por trás do Império Valério. Naquela noite, ela acreditava no amor, na sociedade, nos valores que defendia. Agora, subiria no mesmo palco, mas para destruir a mentira que nasceu ali. Lá dentro, o cerimonialista anunciava com pompa: Senhoras e senhores, boa noite. É uma honra recebê-los na celebração de um novo capítulo da Valério Holdings. Os aplausos ecoaram como uma onda. Ricardo subiu ao palco, acenando com Simone ao lado. Câmeras transmitiam ao vivo para dezenas de portais e redes sociais. O mundo inteiro veria, mas não exatamente o que ele esperava. Há 6 anos, quando me juntei a Valério Holdings, começou Ricardo com voz firme. Encontrei um legado honrado, mas adormecido. Foi preciso uma nova visão, uma mão firme, para transformá-lo no império que é hoje. Hoje vejo essa visão renovada na força da família e no nosso futuro. Simone sorriu, pousando a mão sobre o ventre. O gesto arrancou murmúrios de ternura da plateia. Ricardo prosseguiu. É por isso que esta noite não é apenas uma celebração. É também um anúncio. O som das câmeras aumentou. Tenho o orgulho de apresentar a nova CEO da Valério Holdings. Ele virou-se para Simone, a mulher que representa o nosso legado. Aplausos, relâmpagos de flashes. Simone se emocionou ou fingiu. Obrigada, Ricardo, disse ela com voz doce. O seu apoio e a confiança da diretoria significam o mundo para mim. Prometo honrar cada valor desta empresa, como uma verdadeira Valério. A multidão aplaudiu de pé. Ricardo ergueu as mãos, triunfante, mas foi nesse instante que o primeiro sinal chegou. Discreto, vindo da cabine de som. David olhou para Helena e fez um leve movimento de cabeça. Ela deu um passo à frente. As luzes começaram a piscar. O telão, que antes exibia o logotipo dourado da empresa, escureceu. Por um segundo, todos acharam que fosse uma falha técnica, mas logo a voz de Ricardo ecoou no salão, fria, gravada. O plano depende dela acreditar. O murmúrio se espalhou, o público se entreolhou confuso. A imagem no telão ganhou forma, um vídeo, antigo, de uma reunião em um escritório. Ricardo, sentado, conversava com um homem de jaleco branco. Ela nunca pode saber. Diga que o problema é dela. Eu cuidarei do resto. Simone empalideceu. O que é isso? Sussurrou, tentando disfarçar. Mas o vídeo prosseguiu. Outra gravação surgiu. Ricardo entregando um envelope ao mesmo médico. Aqui está o adiantamento. Os relatórios precisam estar prontos antes da reunião do conselho. A voz era inconfundível. Um silêncio de pedra tomou o salão. Alguns convidados levantaram, tentando entender. Outros, boquiabertos, gravavam com seus celulares. Ricardo correu até o técnico de som, gritando: Desliga isso, agora! Mas antes que pudesse, o vídeo mudou novamente. Desta vez, documentos digitais surgiram. E-mails, transferências, contratos de empresas fantasma. O logotipo da Valério Holdings aparecia ao lado das siglas das offshores. No canto da tela, o nome de Simone surgia repetidamente, como autorizada, beneficiária. Ricardo parou. Simone recuou um passo, pálida, e foi nesse instante que Helena entrou. O salão inteiro virou-se. Os holofotes a seguiram instintivamente, como se o próprio ar tivesse mudado.
Ela caminhava devagar, serena, cada passo ecoando no chão de mármore. O vestido preto refletia as luzes em tons suaves, o rosto firme, inabalável. Não havia raiva, havia verdade. Ricardo a encarou, incrédulo. Helena? Surpreso em me ver viva? Perguntou ela, a voz calma, cortante. Um murmúrio correu pela multidão. Alguns sussurravam o nome dela como quem vê um fantasma. Outros apenas observavam, sem entender o que estava acontecendo. Helena parou diante do palco. Você disse que eu era infértil, que a culpa era minha, que a empresa precisava de uma herdeira para manter o legado. O público prendia o ar. Ela ergueu o olhar. Mas agora todos ouviram a verdade. Quem era o estéril Ricardo? Era você. Um som coletivo de espanto ecoou. Ricardo tentou avançar, mas os seguranças da Polícia Civil, discretamente posicionados, deram um passo à frente. Simone cobriu a boca, tremendo. Não, isso não pode... O vídeo voltou a rodar, mostrando a confissão parcial do médico. Ele me pagou para falsificar os exames. Disse que a esposa não podia saber da infertilidade. Eu aceitei. O público começou a murmurar mais alto, indignado. Jornalistas já filmavam, microfones levantados, câmeras em modo de transmissão ao vivo. Ricardo tentava se justificar, mas a própria voz dele o traía, ecoando das gravações, das planilhas, dos e-mails. Helena apenas observava, impassível, o castelo de mentiras desmoronar diante dos olhos de todos. David apareceu no fundo do salão, trocando olhares com Júlia. O plano funcionava exatamente como haviam previsto. Mas Helena não olhava para ninguém. Apenas para Ricardo. E, em seguida, para Simone. Você me destruiu, Simone, disse pausadamente. Tomou o que era meu e ainda teve coragem de me chamar de estéril em frente aos conselheiros. Simone tentou falar algo, mas a voz não saiu. Sabe o que é mais triste? Continuou Helena. Você achou que a mentira te daria poder, mas poder nenhum nasce da covardia. Ricardo explodiu. Isso é uma armação. Ela invadiu sistemas, manipulou arquivos. Mas ninguém mais acreditava. Os olhares que antes o veneravam agora o julgavam. As câmeras registravam tudo, em tempo real. Helena deu um passo à frente e sua voz ecoou pelo microfone. A Valério Holdings foi construída com suor, ética e verdade. Tudo o que restou disso vocês mancharam com ambição. Ela virou-se para o público. Eu não vim buscar vingança. Vim recuperar o nome que carrego desde o nascimento. O silêncio era absoluto. Até mesmo os garçons pararam. Era como se todo o salão esperasse a próxima palavra, o veredito final. O salão continuava imóvel, como se o tempo tivesse parado. Ricardo estava atônito, os olhos arregalados, a máscara de poder derretendo diante de todos. Simone tentava recuar, escondendo o rosto nas mãos, mas os flashes não perdoavam. Cada expressão de medo era registrada, cada sorriso falso substituído pela vergonha. Helena permaneceu no centro, respirando fundo, o microfone firmemente em mãos. E não se trata apenas de falsificação de exames, disse com calma letal. Não se trata apenas de contratos e transferências fraudulentas. Vocês enganaram todos aqui, manipularam conselhos, usaram um bebê como argumento de poder e... Ela fez uma pausa dramática. Planejaram destruir minha vida para tomar o que era meu. Os convidados sussurravam, alguns cobrindo os olhos, outros boquiabertos, incapazes de acreditar. Ela se virou para Simone. E você, Simone, achou que poderia enganar a todos com a mentira de um filho? Que poderia usar o poder da maternidade como escudo para controlar uma empresa? Simone tremeu, as palavras presas na garganta. Eu... Começou, mas Helena interrompeu com um gesto firme. Não. As gravações não mentem. O pai do seu filho não é quem você diz. Você planejou usar a mim, usar a empresa, usar Ricardo. Mas a verdade veio à tona. Helena então se virou para Ricardo, que olhava para Simone com puro horror. Você achou que ela era sua parceira no crime, Ricardo. Você não passava de um peão dela. Helena voltou seu olhar frio para Simone.
O seu plano foi brilhante, tenho que admitir. Ajudar o Ricardo a me derrubar, casar com ele, ser nomeada CEO esta noite e na próxima semana usar o bebê, o filho dele, como desculpa para declará-lo mentalmente instável e mandá-lo para uma clínica, ficando com o Império Valério só para você e seu namorado, Marcos. Helena fez uma pausa enquanto a tela mudava, agora mostrando fotos e mensagens da real conspiração. Simone ao lado de seu verdadeiro parceiro, combinando a gravidez e o plano de assumir a empresa. O público observava, chocado, cada evidência se acumulando como peças de um quebra-cabeça que finalmente se completava. A sala prendeu a respiração. Ricardo, pálido, olhava para as mensagens na tela que confirmavam cada palavra, o rosto se contorcendo em uma máscara de pura fúria e humilhação. Ele não tinha sido apenas desmascarado, tinha sido revelado como um tolo. Ricardo, em desespero, tentou se aproximar, gesticulando, mas a Polícia Civil bloqueou seu caminho com firmeza. "Isso é impossível", gritou ele, a voz tremendo de raiva e medo. "Não, Ricardo", respondeu Helena, firme, quase sussurrando. "Você planejou tudo, mas esqueceu de uma coisa. Eu nunca fui tão cega quanto você pensou." Ela olhou para o público, que agora compreendia a magnitude da farsa. "Por 6 meses, vocês viram apenas uma versão distorcida da realidade. Mas hoje, a verdade é clara. Ricardo não é apenas estéril, ele é um manipulador. Simone não é apenas cúmplice, ela é uma conspiradora que tentou destruir tudo que construí." Um murmúrio se espalhou pela sala. Alguns convidados ficaram em silêncio, chocados. Outros começaram a gravar com celulares e câmeras. A transmissão ao vivo captava cada segundo, cada expressão de desespero e vergonha. Helena respirou fundo e continuou. "Vocês viram os contratos, viram as transferências ilegais, ouviram as ordens ao médico. Mas agora vocês também virão o próximo passo. Justiça." 2 policiais se aproximaram de Ricardo, segurando-o pelos braços. "Ricardo, você está sendo detido por fraude, manipulação de documentos e apropriação indébita de ativos da Valério Holdings", disse um dos oficiais, firme. Simone engoliu em seco, tentando argumentar. "Mas eu só segui o plano dele." Helena a encarou, fria. "E o plano envolvia enganar você, Simone. Cada passo que você deu foi observado, cada mensagem interceptada, cada conversa gravada. Nada disso foi inesperado. O público assistia, boquiaberto, enquanto a realidade se desenrolava diante de seus olhos. Vocês achavam que um bebê podia justificar a destruição de uma mulher, de uma empresa, de uma família?" disse Helena, agora com voz firme, vibrante. Mas a verdade não se esconde atrás de mentiras. No telão, David ativou o vídeo final, uma compilação das gravações de Ricardo com o médico, das mensagens de Simone e das transferências financeiras. Tudo cuidadosamente editado para provar a conspiração conjunta. A plateia, incapaz de desviar o olhar, assistia à queda do casal que outrora parecia invencível. Ricardo gritou, a máscara final de arrogância se despedaçando. "Isso é ilegal. Vocês não podem fazer isso." Helena deu um passo à frente, aproximando-se do palco, os olhos fixos nele. "Ricardo, legal ou não, a verdade tem peso maior que qualquer contrato ou manipulação. Você contou com o medo, com a mentira, mas esqueceu que a verdade sempre encontra seu caminho." Simone, ao lado dele, finalmente caiu no chão, tremendo, sem palavras. O brilho dourado de seu vestido se apagou diante da humilhação pública. "E você, Simone?" continuou Helena. "Achou que poderia usar a mim, usar a Valério Holdings, usar Ricardo como peões no seu jogo de ambição. Mas jogos têm consequências. O público agora aplaudia, mas não com euforia cega, com admiração, surpresa e reconhecimento da coragem de Helena. "A Valério Holdings não é construída sobre engano", disse ela, olhando para os convidados. "É construída sobre trabalho, ética, visão e verdade. E eu estive aqui o tempo todo, silenciosa, mas vigilante."
David, de longe, observava satisfeito. Julia, na cabine de som, controlava cada frame do vídeo, cada sequência das provas, enquanto Helena conduzia o público para o ápice do momento. O cerimonialista, sem saber como intervir, ficou imóvel, esperando o próximo movimento. Helena respirou fundo, fazendo uma pausa dramática. Hoje vocês não apenas veem a queda de 2 conspiradores, disse ela, cada palavra ecoando pelo salão. Vocês veem o renascimento de uma mulher, de uma líder, de uma empresa que sempre pertenceu a quem realmente a construiu. Os aplausos explodiram, primeiro timidamente, depois como uma onda impossível de conter. Jornalistas levantaram microfones, fotógrafos dispararam flashes, e a transmissão ao vivo capturou cada detalhe da humilhação de Ricardo e Simone. Ricardo foi conduzido pelos policiais, ainda gritando, ainda tentando argumentar. Simone permaneceu sentada, sem reação, os olhos marejados de lágrimas de medo e vergonha. Helena virou-se para o público, agora completamente ciente da magnitude do momento. Para todos que acreditaram nas mentiras, saibam, nada resiste à verdade, disse ela, a voz firme e serena. Para todos que construíram suas vidas sobre engano e ambição desmedida, continuou, saibam que a justiça sempre chega. O salão se calou novamente, mas desta vez era o silêncio do reconhecimento. O público entendeu. A líder verdadeira estava de volta. A Valério Holdings tinha retornado à sua essência. Helena respirou fundo, sentindo a tensão finalmente se dissipar. Ela olhou para David, que apenas sorriu com satisfação contida. É hora, disse ela, quase para si mesma. Ela ergueu o olhar para todos os presentes. Que esta noite marque o fim da era da mentira e o início da era da verdade. Que a Valério Holdings volte a representar coragem, honra e integridade. E pela primeira vez em muitos anos, Helena sorriu. Não era um sorriso de vingança, mas de liberdade. Ela não precisava destruir. Ela precisava apenas mostrar a verdade. E isso foi mais poderoso do que qualquer revanche. A plateia explodiu em aplausos, agora incontroláveis. Jornalistas registravam a cena, flashes iluminando o salão, cada frame imortalizando o momento histórico. Ricardo e Simone foram retirados, mas não apenas como fugitivos da justiça, como símbolos do fracasso de ambição desmedida e mentira. Helena permaneceu no centro do palco, respirando devagar, absorvendo cada olhar, cada expressão de reconhecimento e respeito. O peso de 6 anos de traição e humilhação finalmente havia sido revertido. O império que ela herdara de seu pai, que havia sido manipulado e quase destruído, estava agora de volta em suas mãos, reconstruído, íntegro e imponente. E com isso, a noite da verdade terminou, não com um clímax de fúria, mas com a ascensão silenciosa de uma mulher que jamais poderia ser subestimada. O silêncio que se seguiu à saída de Ricardo e Simone do salão parecia pesado, quase palpável. A plateia ainda processava o que havia acabado de acontecer. Entre flashes de câmeras e murmúrios confusos, Helena permaneceu no palco, respirando profundamente, permitindo-se finalmente sentir a liberdade que há anos lhe fora negada. Do lado de fora, os oficiais já haviam colocado Ricardo e Simone nas viaturas. Suas expressões variavam entre fúria, medo e vergonha. O público assistia enquanto a justiça tomava seu curso, e o eco dos aplausos dentro do salão ainda reverberava nas paredes de vidro do edifício. David se aproximou de Helena, cuidadosamente, sem invadir seu espaço. Tudo acabou, disse ele, a voz baixa mas firme. Acabou sim, respondeu ela, sentindo o peso de todos esses anos se dissipar lentamente. Mas agora começa o que realmente importa. Nos dias seguintes, o processo judicial se desenrolou rapidamente. Graças ao trabalho meticuloso de Dave e ao pendrive de Roberto, as provas contra Ricardo e Simone eram irrefutáveis. O caso ganhou cobertura nacional. Jornais, canais de notícias e mídias sociais acompanharam cada passo.
As acusações incluíam fraude, apropriação indébita, manipulação de registros médicos e conspiração. Enquanto Ricardo e Simone enfrentavam as consequências legais, Helena retomou o controle absoluto da Valério Holdings. Cada funcionário que havia sido demitido injustamente por Ricardo recebeu uma ligação pessoal de Helena, pedindo que retornassem ao trabalho. Muitos choraram ao receber a notícia de que a liderança da empresa havia voltado para sua legítima dona. "Vocês não apenas construíram esta empresa comigo", disse Helena em uma reunião com a equipe. "Vocês mantiveram sua integridade quando outros tentaram destruí-la, e por isso, juntos, vamos restaurar a confiança, a reputação e a força da Valério Holdings." Nos meses seguintes, Helena liderou uma reestruturação completa, mas desta vez sem as manipulações e mentiras que haviam manchado o legado de seu pai. Projetos antigos foram revisados, novos contratos assinados com transparência, e o público começou a perceber a diferença entre o império construído sobre mentira e o que agora se erguia sobre honestidade e competência. A imprensa começou a destacar Helena como uma líder inspiradora, e as reportagens enfatizavam sua coragem, inteligência e determinação. O nome Valério Holdings voltou a ser sinônimo de credibilidade e sucesso sustentável. Paralelamente, Helena encontrou espaço para reconstruir sua própria vida. Ela vendeu o penthouse frio e impessoal que havia sido tomado por Simone e Ricardo e mudou-se para o antigo brownstone de seu pai. A casa carregava memórias de infância, de reuniões familiares, de noites silenciosas de estudo e planejamento, mas também de amor e calor. Cada parede parecia contar uma história, lembrando Helena de quem ela realmente era e de tudo que tinha conquistado, não por casamento ou subterfúgios, mas por mérito próprio. David permaneceu ao seu lado como aliado e amigo leal. Eles passaram longas horas revendo relatórios, conferindo registros e garantindo que a Valério Holdings permanecesse segura de qualquer ameaça futura. Entre documentos e reuniões estratégicas, havia conversas mais leves, sobre memórias do passado, planos para novos projetos e a satisfação de ver a justiça finalmente prevalecer. "Você realmente mudou tudo", disse David, enquanto caminhavam pelos corredores recém-restaurados da empresa. "Eu apenas mostrei que quem trabalha com verdade nunca precisa temer a mentira", respondeu Helena, um sorriso leve nos lábios, mas sem romantizar a parceria. David, que permaneceu ao seu lado como um aliado leal, tornou-se seu maior confidente. A parceria profissional, construída sobre a verdade e o respeito mútuo, lentamente se transformou em algo mais profundo. Ele não via a herdeira ou a CEO. Ele via a mulher que havia lutado contra tudo e todos. E Helena, pela primeira vez, encontrou em alguém uma lealdade que não pedia nada em troca. 1 ano depois, no jardim do brownstone de seu pai, eles se casaram. Não com uma gala, mas com uma cerimônia íntima, celebrando não um império, mas uma parceria verdadeira. A cidade notou a transformação. Valério Holdings voltou a ser referência em ética corporativa e investidores voltaram a confiar. A imagem de Helena era de uma mulher íntegra, firme e respeitada. Alguém que não precisou recorrer à vingança cega, mas à paciência e estratégia para recuperar tudo que era seu. As antigas amizades que haviam se afastado reapareceram, curiosas ou arrependidas. Helena os recebeu de forma polida, mas sempre à distância. Ela não precisava de aplausos falsos. Precisava apenas de um ambiente seguro e de respeito, construído sobre verdade e competência. Mesmo nos dias mais tranquilos, Helena lembrava-se de cada lição. A importância de observar, de confiar em si mesma e de nunca permitir que o medo ou a manipulação determinassem seu destino. A experiência a havia endurecido, mas também a havia tornado mais humana, mais justa e mais cautelosa com aqueles que desejavam se aproximar de sua confiança. A sensação de plenitude não vinha do poder, mas da certeza de que havia reconstruído sua vida de acordo com seus próprios termos. O legado de seu pai continuava vivo, mas agora com sua marca, sua visão
e sua integridade. A vingança não é fogo, murmurou para si mesma. É a paciência que devolve a verdade ao seu lugar. E assim, com a Valério Holdings em suas mãos, a cidade aos poucos reconhecendo o seu verdadeiro valor e a certeza de que a justiça havia sido feita, Helena finalmente se permitiu descansar. O futuro ainda aguardava desafios, mas Helena agora possuía a força para enfrentá-los. Ela havia recuperado não apenas sua empresa, mas sua voz, seu espaço e, acima de tudo, a confiança em si mesma. Hoje, quando alguém pergunta para Helena Valério se ela se arrepende de alguma coisa, ela responde com a serenidade de quem reconstruiu um império. Eu me arrependo de ter demorado tanto para descobrir que meu verdadeiro valor não estava no nome que herdei, mas na minha própria força. Agradeço a vida por ter me tirado tudo, porque às vezes, perder o legado que você acha que precisa proteger é a única forma de descobrir o legado que você é capaz de construir. Fim da história.